Olá! No Como Funciona Aí de hoje, o assunto é Patrimônio Cultural Mundial. A Convenção do Patrimônio Mundial foi criada em 1972 pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Ciência e Cultura, e para preservar os bens culturais, históricos e naturais de toda a humanidade. Nós vamos direto ao berço da cultura e da história, saber como são as leis que preservam o patrimônio histórico por lá. E quem conta são os próprios brasileiros que moram no exterior, direto do velho mundo europeu. Vamos para a Itália e para a França. Começamos com a França. Vamos a Paris, a cidade luz que respira arte. Com 200 museus e vários monumentos, a capital da França abriga um dos mais ricos patrimônios artístico, histórico e cultural de todo o mundo. A gente convidou a Andressa, que trabalha na Unesco, para explicar a importância da cultura na França, o acesso a ela e mostrar algumas obras do acervo. Vamos ver? Andressa, como funciona aí? Eu me chamo Andressa Zeituni e moro em Paris há 18 anos. Eu vim para Paris para fazer um mestrado em Paz e Resoluções de Conflitos no Instituto de Ciências Políticas de Paris. Graças a esse mestrado, eu fui selecionada para fazer um estágio na Unesco, a Organização das Nações Unidas responsável pela educação, pela cultura, pelas ciências e pela comunicação, onde eu trabalho há 15 anos. No país dos direitos humanos, o acesso à cultura é um direito fundamental tão importante quanto o direito à educação. Enquanto a França foi um dos primeiros países do mundo a garantir direito à cultura para crianças e adultos, o Brasil só foi garantir esse direito de fato na Constituição Cidadã de 1988, conforme seu artigo 215, que diz que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais. Aqui, por exemplo, as crianças e os jovens até 26 anos têm acesso gratuito aos museus e aos monumentos. Todos os primeiros domingos do mês, todos os monumentos e os museus são abertos gratuitamente ao público. Além disso, uma vez por ano se comemora o Dia do Patrimônio, quando além do acesso gratuito aos museus e aos monumentos, alguns lugares que normalmente não estão abertos ao público abrem suas portas, como por exemplo o Palácio do Eliseu, a residência oficial do Presidente da República. Uma vez por ano também tem a Noite Branca, quando todos os museus ficam abertos durante toda a noite, gratuitamente, assim como os transportes públicos para facilitar o acesso ao público. Resumindo, um cidadão de base tem no mínimo 14 dias de acesso gratuito aos museus e monumentos, e uma criança tem 365 dias por ano durante os 26 primeiros anos de sua vida. Tem incentivo maior que esse? Eu poderia falar de muitos dos clássicos do patrimônio parisiense, como por exemplo, a Torre Eiffel, a Catedral de Notre-Dame, o Museu do Louvre, o Panteão, o Arco do Triunfo. Mas hoje eu resolvi apresentar para vocês a casa responsável pelo Patrimônio Mundial da Humanidade, a Unesco. A Unesco tem o maior acervo de obras de arte de todo o sistema das Nações Unidas, com mais de 700 obras. E hoje eu vou mostrar algumas dessas obras para vocês. Essa escultura aqui se chama A Silhueta em Repouso e ela é do artista inglês Henry Moore. Muitos visitantes se mostram surpresos de ver uma obra de Moore a céu aberto. Mas Moore já dizia que a arte tem que viver em plena comunhão com a natureza. Então não há lugar melhor para que essa silhueta se repouse que neste jardim, de frente para a Horta Orgânica da Unesco. Essa escultura aqui se chama O Globo Simbólico e ela é do artista dinamarquês Erik Redsen. Ela invoca o símbolo das Nações Unidas. Essa escultura se chama Espiral e ela é do artista americano Alexander Calder. Ela se movimenta conforme a orientação do vento e ela canta, isso mesmo. Ela emite sons conforme ela se movimenta, divertindo e surpreendendo aqueles que passam por aqui. Logo aqui do lado, nós temos um mural do artista espanhol Miró. Nós temos dois Miró na Unesco. Um se chama o Mural da Lua e esse daqui se chama o Mural do Sol. E
E para finalizar essa visita virtual da Unesco, eu tenho uma surpresa para vocês. Esse pátio que foi idealizado pelo paisagista brasileiro Roberto Burle Marx. Burle Marx tem uma história muito interessante. Filho de um alemão judeu e de uma pernambucana de origem francesa, ele fez seus estudos na Alemanha e a Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro. Eu escolhi esse pátio aqui por uma razão bem específica. Ele fica ao lado da sala do Conselho Executivo. Os membros do Conselho Executivo da Unesco se reúnem 2 vezes por ano para tomarem decisões importantes sobre o futuro da educação, da cultura, das ciências e da comunicação. Eu gosto de imaginar que quando os membros de cada país estão aqui discutindo esses assuntos tão importantes, eles deem uma olhadinha aqui para fora e possam se inspirar da obra de Burle Marx. Para ajudar a gente a fazer um comparativo, eu converso agora com o advogado, pesquisador e professor Fabrício Veiga Costa. Bem-vindo ao programa, professor Fabrício. Muito obrigada pela sua participação aqui no Como Funciona Aí. E eu já começo perguntando a diferença, né, dessa legislação entre Brasil e França em relação ao tratamento aí dado ao patrimônio histórico, material e imaterial. O Brasil, ele passou a proteger constitucionalmente o patrimônio cultural, isso como um direito fundamental de natureza meta-individual, especificamente a partir da Constituição de 88. E quando falamos em patrimônio cultural, nós não podemos nos esquecer que o patrimônio cultural ele pode ser categorizado em algumas espécies, desde o patrimônio cultural material, como é o caso do Centro Histórico de Olinda, o Centro Histórico de Ouro Preto, a Catedral de Notre Dame, as Muralhas da China, como também patrimônio cultural imaterial, que são as tradições históricas que vão desde festas populares, tradições culturais, até a linguagem. E aí eu destacaria, em termos comparativos, por exemplo, de patrimônio cultural imaterial, os dialetos existentes na Itália, a linguagem do povo mineiro no Brasil, o carnaval, o frevo, o forró. Nós não podemos nos esquecer que a Europa ela tem uma legislação mais antiga e tem legislações mais específicas no que diz respeito à proteção do meio ambiente, do patrimônio cultural material, imaterial e natural. Diferentemente do Brasil, que ainda precisamos construir, além de uma legislação, um pensamento coletivo de proteção do patrimônio cultural. Eu gostaria de saber sobre a Unesco. A Andresa, ela que foi a nossa personagem aí, ela trabalha na Unesco e eu queria saber o papel, a importância da Unesco na preservação aí do patrimônio histórico-cultural. A Unesco, além de ser um órgão internacional que estabelece normativas para os estados vinculados à ONU, a Unesco ela tem um papel no sentido de não só emitir provimentos normativos, mas também trabalhar a conscientização coletiva no que diz respeito à importância de preservação do patrimônio, visto como memória de um povo ou de vários povos, quando falamos em sociedade globalizada. Bom, vamos voltar a Paris, professor? Isso porque desta vez a gente convidou a advogada Giovana e a arquiteta e historiadora Milena. Elas moram em Paris e mostram um pouco dos monumentos e museus da capital francesa. Giovana e Milena, é com vocês. Como funciona aí? Olá, meu nome é Giovana Vial, eu tenho 24 anos, eu sou formada em Direito pela Universidade de São Paulo e atualmente eu curso meu mestrado aqui em Paris, na Sciences Po, em Direitos Humanos e Ação Humanitária.
Meu nome é Milena Tsiman, eu tenho 28 anos, eu sou arquiteta e urbanista formada pela UTFPR em Curitiba e mestre em História da Arquitetura pela Sorbonne aqui em Paris. Eu moro aqui em Paris há 4 anos e ainda fico maravilhada com a quantidade de arte, cultura, arquitetura, história que tem nessa cidade e nesse país. Eu cheguei em Paris faz só 3 meses, mas eu me sinto extremamente privilegiada de viver em um lugar tão vivo, do ponto de vista histórico, cultural e turístico. Hoje a gente está aqui no Louvre, o museu mais visitado do mundo inteiro, que tem mais de 800 anos de história. François Mitterrand inaugurou em 1989 o projeto Grande Louvre, com a instalação da polêmica pirâmide que hoje é a entrada do museu e se tornou a sua identidade. A história do Louvre começa em 1190 como uma fortaleza construída pelo rei Filipe II para a proteção de Paris da invasão de outros povos. Com a expansão da cidade, ele perde o seu caráter defensivo e foi transformado em residência real em 1528. Os reis adoravam se mudar e aumentar, transformar, modificar, anexar, reformar as suas residências, e isso também aconteceu com o Louvre. Com os sucessivos soberanos, ele foi sendo modificado também com o passar dos séculos. Apenas após a Revolução Francesa, em 1793, que ele foi transformado em museu. Ao longo dos anos, a Champs-Élysées testemunhou inúmeros eventos importantes para a história da França e do mundo inteiro. E é hoje uma artéria emblemática e um ponto turístico imperdível aqui em Paris, com suas lojas, cinemas, teatros, cafés, restaurantes e monumentos históricos como o Grand Palais e o Arco do Triunfo aqui atrás. A avenida é também um local super querido no coração dos franceses, porque ela cedia grandes confraternizações populares, como a celebração do dia 14 de julho, Dia Nacional da França. A Champs-Élysées reflete bem o dinamismo, a moda e a vida que pulsa aqui em Paris. Depois de 1921, repousa embaixo do Arco do Triunfo o soldado francês desconhecido da Primeira Guerra Mundial. Essa chama foi acesa pela primeira vez em 1923 e nunca mais foi apagada. A gente está aqui agora no Grand Palais, que está atualmente sendo reformado, restaurado, mas a sua arquitetura é um conjunto de uma fachada de pedra da Belas Artes e novas tecnologias, com uma cobertura enorme de ferro e de vidro. Em frente ao Grand Palais fica o Petit Palais, o Museu de Belas Artes de Paris, que abriga uma riquíssima coleção de quadros, estátuas e outras artes que Paris havia comprado desde o século XIX. A Catedral de Notre-Dame começou a ser restaurada em 2018, depois de anos de apelo de financiamento para salvar sua estrutura que estava com diversos problemas. Só que aí, em 15 de abril de 2019, um incêndio acabou destruindo 2/3 da estrutura de madeira do telhado e a flecha de madeira e cobre que ficava no centro da catedral. Felizmente, a parte estrutural em pedra do edifício foi salva, mas ainda está fechada para visitação. São mais de 18 mil componentes de ferro que foram construídos em uma fábrica e montados aqui, resultando em uma torre de 300 metros de altura. A sua cor é chamada cor Torre Eiffel, porque mistura 3 tonalidades de cores diferentes, mas também já foi amarelada e vinho. Foram gravados 72 nomes de matemáticos, físicos, engenheiros, militares e políticos franceses, em reconhecimento às suas contribuições à República Francesa. Doutor Fabrício, as duas fizeram um verdadeiro passeio aí em Paris, mostraram obras, inclusive, em constante reforma e outras por conta de acidentes, como é o caso de Notre-Dame, que a gente acabou de falar. E eu queria saber sobre a legislação. Qual é a legislação utilizada aí na França em relação a esse tipo de incidente e um comparativo com outros lugares, incluindo o Brasil? A legislação utilizada como critério de proteção do patrimônio cultural na França é uma legislação semelhante em termos comparativos com o Brasil, até porque o patrimônio cultural material é considerado um direito difuso,
meta-individual, transindividual, que pertence a um número indeterminado de pessoas, assim como é tratado na legislação brasileira vigente, no texto da Constituição e na legislação infraconstitucional. Então, o Brasil ele acabou aderindo às premissas normativas europeias, especificamente francesas, no caso, para garantir a proteção da nossa memória histórica. A grande diferença não é em termos legislativos, mas a grande diferença é na relação em que o cidadão tem com o patrimônio. Lá na Europa, o cidadão europeu ele se sente muito mais pertencente à memória histórica do seu estado. Bom, a gente vai ter que fazer agora o intervalo, mas daqui a pouco a gente volta e falando desta vez sobre a bela Itália. A gente faz agora uma pequena parada, já já a gente está de volta. A gente está de volta e você já viu os museus e pontos históricos da França. Agora a gente viaja para a bela Itália, onde fica o maior e mais famoso símbolo do Império Romano, o Coliseu, além de sítios arqueológicos em pleno centro de Roma. Vamos conversar com a Larissa, uma brasiliense que mora na capital italiana e vai nos contar um pouco sobre esses monumentos e como eles são preservados. Larissa, conta pra gente, como funciona aí? E eu tô morando aqui em Roma agora, já fazem 3 anos na Itália. Agora eu tô aqui no Lungo Tevere, que é onde corre o rio Tevere de Roma. Praticamente aqui é o caminho para a vizinhança Trastevere. Daquele lado ali nós temos essa vizinhança e desse lado aqui diversas pontes para conectar o rio Tevere. E esse projeto foi do engenheiro Raffaele Canevari. Enquanto Roma tem um sítio arqueológico e arquitetônico a céu aberto, Brasília é considerada um museu a céu aberto pela arquitetura inovadora. A capital do país, projetada por Oscar Niemeyer, entrou para o seleto grupo de cidades com o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, concedido pela Unesco em 1987. Eu estou aqui na Piazza de Espanha e, como vocês podem ver, estou na Escadaria de Espanha, uma das piazzas mais conhecidas em Roma. Aqui praticamente nós temos 135 degraus que levam até a igreja Trinità dei Monti, uma das igrejas também mais famosas por aqui. Essa piazza foi inaugurada pelo Papa Bento XIII em 1725 e a ideia geral era conectar a igreja com o reino da Espanha. Aqui a gente pode ver também a nossa esquerda, mais direita da piazza, o lugar onde morou um dos poetas mais famosos da Inglaterra. Ele viveu e morou aqui e inclusive uma das inspirações dele era essa fonte aqui, que é a fonte Barcaccia. A fonte Barcaccia, ela é conhecida porque ela foi feita e projetada pelo escultor Bernini e inclusive é uma grande atração por aqui. Aqui na escadaria, os policiais ficam sempre se certificando de que as pessoas estão sentadas ou estão jogando lixo na escada, porque não pode. Então essa fiscalização ela é frequente em todos os pontos da piazza. E eles ficam assim, ó, fiscalizando nos cantinhos das piazzas. Tem um normalmente em cada canto, com um apitinho para poder chamar as pessoas. Na fonte, praticamente, nós podemos sentar assim em volta, mas ninguém pode chegar muito perto ali da água. Caso as pessoas cheguem perto, tem os policiais também para chamar a atenção.
Doutor Fabrício, aí a gente vê a Itália com todos os seus cuidados, inclusive a fiscalização, né, como a Larissa contou. Eu queria saber a importância da Itália em relação ao resto do mundo por conta desse patrimônio histórico e também por ser o berço, né, da humanidade e do Império Romano. A Itália é uma referência mundial em termos de patrimônio cultural e possui uma identidade muito grande com o Brasil em termos arquitetônicos, em termos culturais, em termos de preservação da memória. Muito do que nós vivemos e do que nós construímos em termos de legislação e também em termos de coletivização na proteção do patrimônio histórico-cultural, nós devemos à Itália, porque a nossa tradição, tanto no direito quanto a tradição histórica, é de origem romana. Então, nós não podemos nos esquecer da influência direta da Itália no que diz respeito especificamente à preservação e proteção jurídica do patrimônio cultural, material e imaterial. A gente vai voltar para a Itália, doutor Fabrício. Isso porque a gente vai para Veneza, a romântica Veneza. Vamos conversar agora com a Aymara Lima, que mora lá e fala da representatividade artística e cultural da cidade. Aymara, explica para a gente como funciona aí. Eu sou a Aymara Lima e eu estou aqui em Veneza. Estou aqui já há alguns anos, eu vim completar um mestrado em cinema e fiquei fazendo outros projetos. Agora, vou contar para vocês um pouquinho dessa cidade, como é viver aqui nessa cidade que foi tombada pela Unesco como Patrimônio Histórico da Humanidade. Vamos lá? A gente vê as gôndolas, né, os gondoleiros que tem por todas as partes da cidade. Vocês veem pontos de gôndolas. Aqui é um táxi. E aqui é a famosa Ponte de Rialto. Vamos lá pegar o transporte público em Veneza? Eu tô aqui dentro do Vaporetto de Veneza. É o transporte público que a gente vai de ponto em ponto. Daqui a pouco eu vou entrar porque realmente está muito frio, mas eu queria mostrar para vocês um pouquinho. Aqui no verão é lindo, as pessoas sentam aqui fora e pegam o barquinho para poder ir. Agora ali, olha que legal, se vê muito aqui o pessoal remando pela cidade. E aqui a gente está, do meu ponto de vista, no lugar mais incrível de Veneza. San Marco Square, na praça de San Marco. Aqui atrás de mim tem a Basílica. Aqui essa praça tem muita história, tem vários museus, tem o Palácio do Cali aqui atrás. É realmente um lugar que é difícil de descrever. Mesmo estando aqui, é uma emoção toda vez que eu venho aqui. É difícil de descrever a emoção que eu sinto estando aqui no meio dessa praça.
sempre digo que essa cidade é uma cidade que dorme cedo, mas não dorme jamais. Eles valorizam muito a cultura. Quem mora aqui pode entrar nos principais museus grátis. É só mostrar o comprovante de residência, a carteira de identidade, que eles conseguem entrar. É sempre muito valorizado para fazer com que os venezianos revivam e se conectem com a história deles, com a cultura, com o artesanato, para que o artesanato não possa morrer jamais. Veneza esse ano comemorou 1.600 anos. Com muita festa, muito evento cultural, eles valorizam muito a cultura aqui e a arte. Mas a gente também tem que dizer que eles tiveram duas grandes vitórias que preocupavam os venezianos. Uma, eles finalmente conseguiram proibir os navios de passarem aqui na frente da Praça San Marco, porque sempre foi considerado um perigo para a cidade. Outra coisa foi que eles conseguiram finalmente fazer o Mose funcionar. Eles criaram um sistema de barreiras bem no início da Laguna de Veneza, que protege a cidade da maré alta, que foi sempre um grande problema, o alagamento da cidade. Agora, isso não quer dizer que algumas regiões da cidade não fiquem alagadas, mas já protege bastante a cidade de todo esse desastre. Agora a gente tem que ter cuidado, proteger e amar Veneza, porque é uma cidade delicada que precisa de cuidado. Doutor Fabrício, Veneza realmente é linda. O Grande Canal, as ilhotas, tudo em volta de Veneza. Essa proteção é pela lei do patrimônio ou ambiental, já que é uma lagoa, né, que é uma entrada, uma porta de mar? Queria saber detalhes, porque uma coisa acaba se confundindo com a outra, mas o que prevalece? Excelente indagação. Algo natural pode se tornar cultural? Se puder, quem vai proteger a legislação ambiental ou a legislação do patrimônio cultural? As duas. Importante. Uma não exclui a outra. Mas quando que algo da natureza se torna cultural? Quando ele passa a pertencer à memória desse povo. Tudo que a natureza oferece e que passa a integrar a memória de um povo passa a ser protegido não só pela legislação ambiental, mas também pela legislação do patrimônio cultural material, tá? Porque o patrimônio cultural ele pode ser turístico, artístico, paisagístico. Então há um diálogo entre a legislação ambiental e a legislação que protege o patrimônio cultural. Elas não se excluem, elas se complementam dentro de um objetivo comum. Doutor Fabrício, então, para encerrar, eu queria que você destacasse para a gente aí lugares curiosos em relação ao patrimônio histórico ou mesmo de grande valor para a humanidade. Vamos sair um pouquinho da Europa, vamos sair um pouquinho da América Latina, do continente americano e vamos falar um pouquinho de outros lugares do mundo, como é o Mar de Areia da Namíbia, que é um país que, sob o ponto de vista econômico, pode não ser uma referência, mas há um compromisso com a preservação desse patrimônio natural. Vamos passar pela China, muralhas da China. Vamos para o Japão, falar dos monumentos históricos da antiga Kyoto. E eu destacaria na Ásia, especificamente no Japão, o compromisso que o cidadão japonês tem com o senso de coletividade, alteridade e o compromisso com a preservação da memória e, consequentemente, do patrimônio. Doutor Fabrício, muito obrigada pela sua participação aqui no Como Funciona Aí. Sou eu quem agradeço a oportunidade de diálogo e de compartilhamento de conteúdo e informação. E é isso, gente. A gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Você confere Como Funciona Aí no site da TV Justiça, no nosso canal no YouTube e também no nosso perfil no Instagram. Até a próxima. Tchau!